Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez a análise do UFC Fight Night, Jack Della Maddalena contra Carlos Prates, evento que acontece em Perth, na Austrália, 12 lutas aí pra gente. Transmissão através da Paramount, vamos que vamos. Cara, espero fazer esse card muito bem, tá? O último card, honestamente, foi um card muito difícil de superar, tá galera? Teve 8 zebras em 13 lutas. De 13 lutas, 11 foram para decisão, então tanto pra assistir quanto pra postar, um evento que não foi tão bom assim pra gente, mas, cara, esse evento está absurdo, de verdade. Carlos Prates na luta principal, acho que dispensa comentários. Então, vamos que vamos, deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não tiver inscrito, se inscreve. Rapaziada, um recado muito rápido aqui, tem uma odd 10 pra vocês aqui no link fixado na descrição, tá? Se você quiser pegar a minha múltipla exclusiva desse card, é só você estar clicando aí no primeiro comentário fixado ou no link da descrição. Então a gente começa com a luta aí com Corey Steele e Dom Marfan, aí abrindo o card. É uma luta que vai ser um estreante, salvo engano, o Dom Marfan, tá? O Dom Marfan é um cara que eu conheço do Road to UFC, que é aquele programa como se fosse um Dana White Contender Series da Ásia, né? Eles lutam entre si ali, chama Road to UFC. E, cara, ele acabou ganhando a final contra o Sang Kim, né? Ele ganhou ali a final do Road to UFC, então ele tá fazendo a sua primeira luta aí, de fato. Ele é um cara que tem um cartel 9-2 e as suas duas únicas derrotas no cartel profissional foi pro Quillian Selkut, que é um cara, inclusive, que vai estar na luta co-principal aí do card. Ele foi finalizado pelo Quillian Selkut 2 vezes no evento do Eterno, que é um dos principais eventos de MMA australiano. E assim, é um cara que é porradeiro, é um cara que propõe luta boa, mas não sei, sabe aquele feijão com arroz ali, mais raça do que técnica, assim, eu não vi nada assim de assustar assim, no Dom Marfan, não. O que eu destaco dele realmente é que a envergadura dele é muito boa, tem 1,91 m de envergadura, tá? E ele enfrenta aqui o Corey Steele, que é um cara que tem apenas uma luta no UFC também, que ele perdeu pro Ron Zhu, uma luta que foi muito boa, tá, cara? Inclusive uma luta que ganhou o prêmio aqui de luta da noite. Então um cara que tá fazendo a sua segunda luta no UFC. E, cara, o diferencial pra mim aqui do Steele é que ele é muito rápido e ele é forte, assim. Eu acho que ele consegue encurtar, sair dessa distância da envergadura aqui do Dom Marfan, né, que tem 1,90 m de envergadura. O diferencial desse jogo pra mim, cara, do Corey Steele é o seu grappling, tá? O Corey Steele, pra quem não sabe, ele é um cara muito ativo no grappling, já lutou com vários nomes aí, Mika Galvão, já lutou com o Ronaldo Júnior da Atos, PJ Bart, William Tekes, que é o campeão, inclusive, do UFC BJJ, já ganhou do já perdeu pro Tairo Tolo, Andy Murazaki. Quem conhece grappling, jiu-jitsu aí, conhece esses nomes aí que eu tô falando, Dante Leon, Wagner Rocha, Mason Foley. Então, é um cara que tem muita experiência no grappling, muito mesmo, e eu acho que pode ser o diferencial pra ele estar ganhando esse confronto aqui, porque o Dom Marfan é um cara que, como eu disse, as duas derrotas dele que ele perdeu foi sendo finalizado. Então, pelo casamento, pelo encaixe, eu vou com o Corey Steele aqui, mas é uma luta equilibrada, assim, eu só dou um pouco leve favoritismo aí pro Corey Steele, beleza? Próxima luta, Jonah Mikhaliev contra Themba Gorimbo. Cara, essa luta é uma luta que eu acho que dois caras que vivem momentos diferentes, tá? O Themba Gorimbo tá com seus 35 anos, né? Vem de duas derrotas, entendeu? Perdeu pro Jeremiah Wells e perdeu pro Vicente Luque. Inclusive, essa luta contra o Vicente Luque, ele perdeu em 1 minuto, né? O Vicente Luque acho que pegou ele no triângulo de mão, salvo engano. Mas, cara, o Themba Gorimbo não vem numa fase tão boa, né? Se você for ver, ele tá bem nativo, lutou apenas uma vez em 2025, vai estar lutando agora. O Jonathan Mikhaliev é aquele cara que, assim, a cada luta dele ele vem apresentando uma evolução muito boa, né? É um cara que, se você olha assim no primeiro momento, você fala, pô, bicho, esse cara tem um potencial sinistro, porque a envergadura dele é boa, ele é forte, ele é rápido, tem um bom controle de distância, é contundente, os golpes dele realmente machucam. Ele só dá alguns vacilos, assim, vez ou outra, mas é um cara sólido. E assim, ele no Contender Series, né, ganhou no primeiro round, aí ele ganhou do Kevin Jousset, que é um cara que já foi até dispensado do UFC, mas lutou bem. Agora, a cereja do bolo pra mim foi essa luta dele contra o Obanelli. Cara, o Obanelli teve até momentos bons na luta, e o Mikhaliev ganhou, assim, bem, né? Acertou um golpe ali, depois finalizou. E aí eu gostei muito da luta do Mikhaliev, porque nessa luta ele mostrou capacidade de absorver golpes, tomou golpes limpos, golpes duros, mostrou ter gás e mostrou uma resiliência, né? Então, assim, eu gostei muito dessa luta do Mikhaliev. Ela foi muito importante pra gente tentar entender um pouco mais de qual é o futuro dele no UFC. Então, como eu disse, cara, são dois lutadores que vivem momentos opostos. O Themba Gorimbo vindo de duas derrotas, o Jonathan Mikhaliev 2 vitórias. Inclusive uma contra o Obanelli, que é um cara muito duro. Então acho que são dois caras que vivem momentos diferentes. E o Jonathan Mikhaliev, lutador australiano, lutando em casa e tudo mais, entendeu? Eu vejo o Mikhaliev vencendo essa luta, principalmente se for levar em consideração o grappling, cara. Eu acho que o Mikhaliev tem uma boa capacidade aí de estar finalizando o Gorimbo, caso ele bote pra baixo. Eu acho que em pé, beleza? Eu acho que se equivale em alguma medida, pode ser. Eu até gosto do Mikhaliev, mas, cara, pra mim, o melhor cenário da luta, se a gente pudesse desenhar, seria o Mikhaliev derrubando. Eu acho que o Mikhaliev, caso consiga ir pro chão, tem uma boa vantagem, tem uma chance aí de finalizar. Então, nessa segunda luta, eu iria com o lutador da casa, o lutador australiano, Jonathan Mikhaliev, aí pra estar ganhando, fechou? Próxima luta, Wes Schultz contra Ben Johnston, cara. Esse Ben Johnston aqui, ele tem apenas 6 lutas de MMA profissional, vai estar estreando no UFC, ele vem do Eterno, tá sem lutar há 2 anos, tá, galera? A última luta dele aqui foi em 2024. Confesso que eu tive uma certa dificuldade, tá, galera, de achar material dele na internet.
Essa luta aqui dele foi bem estranha, porque aqui tá Warm Belt e Lost Belt, eu não sei se ele não bateu o peso. Mas assim, se você for dar uma analisada nos adversários dele aqui, né, não dá tanto pra confiar, cara. Por quê? Ele ganhou de um cara 0-3, tá? Ele ganhou de um cara 2-2 e ele ganhou de um cara 4-3. Então são tudo cara de cartel irregular. Então, tipo assim, o cara já tem 6 lutas de MMA, que é muito pouco. E ele ainda só enfrentou cara que não tem tanta experiência. Fica muito difícil confiar num cara desse, se é que vocês me entendem, entendeu? O Wes Schultz é um cara que, assim, no UFC, né, ele perdeu pro Damian Pinas, né, no primeiro round, que foi um palpite que a gente até pegou o Green nesse duelo aí. Mas é um cara que... pô, bicho, muito difícil essa luta, cara, mas de verdade, é um cara que, no mínimo, tem mais credencial, a gente já conhece. E uma coisa que eu gostei desse confronto é que aqui, o Ben Johnston, geralmente ele vence finalizando as suas lutas, né? Você vê que de 6 lutas de MMA, as 5 vitórias, 4 foi por finalização. Só que o Wes Schultz é um cara que tem uma base de wrestling, você vê que ele é bom de finalização, ele também vence as suas lutas no chão. Então, quando eu penso nesse casamento, me agrada mais o Wes Schultz, tá? Eu acho que ele tem a capacidade de trocar no chão, é um cara que tem mais experiência. Eu não consigo, em resumo, né? Vou dar um resumo geral. Eu não consigo confiar num cara que é 5-1, vai estar estreando 2 anos sem lutar e só enfrentou o cara de cartel irregular. O meu resumo é esse, tá bom? Então, nesse primeiro confronto, eu iria com o Wes Schultz, lutador americano aí, pra estar ganhando esse confronto, mas uma luta realmente pouco confiável, tá? Próxima luta, Vince Morales e Colby Chickness. Lembrando, tá, galera, tem um mod 10 pra vocês aqui no link fixado na descrição, não esquece de pegar, tá? Ela é através da Bravo Bet, que é a nossa casa aqui. Inclusive, todos os palpites aqui que eu tô falando, quem vai ganhar, método de rounds, você vai no cotear, quem, bingo, múltiplo, você consegue fazer através da Bravo. Então você já consegue pegar o mod 10, tá aqui na descrição nos comentários. Inclusive, criar a sua conta na Bravo, melhores informações na descrição, fechou? Vince Morales, cara, Vince Morales tá aí lutando, né? Um cartel bem negativo no UFC, 3 vitórias e 8 derrotas. Vindo de 3 derrotas seguidas, e é aquele cara... eu não sei se ele tá na segunda passagem dele no UFC. Cara, ele vai lutar pelo contrato, muito possivelmente aqui, tá, galera? 3 derrotas é pesado, a gente sabe disso. Colby Chickness é um cara que no UFC ele tá 1-1, né? Perdeu pro Alexandre Topuria, que é o irmão do Ilia Topuria, e ganhou do Musaza. Nossa, meu irmão, essa luta aqui, bicho, de verdade, muito tensa essa luta. Já recomendo de início, assim, que é meia unidade, tá, galera? Essa luta aqui é extremamente pouco confiável. Mas eu acho que o Chickness é mais lutador, cara. Assim, é coisa de detalhe aqui. Porque o Vince Morales tá bem negativo no UFC. Vindo de 3 derrotas. Vai vir com tudo pra tentar sobreviver. Porque uma vitória aqui pode, né, dependendo da performance, colocar ele numa renovação de contrato e tudo mais. Só que também isso pode fazer ele entrar completamente afoito, ansioso e o Chickness punir. Cara, eu vou no Chickness aqui levemente, cara. Uma luta extremamente pouco confiável. Se você quiser ficar até de fora, eu só acho que eu dou um leve favoritismo aqui pro Colby Chickness, tá? É isso. Agora aqui pra mim é o lock da noite, Jacob Malkoun contra Gerald Meertz. Cara, o Gerald Meertz, assim, acho que é muito difícil confiar nesse cara, tá lutando muito abaixo, são 4 derrotas seguidas, entendeu? Ele tá até num ritmo bom, lutou 3 vezes em 2025, mas todas lutando bem abaixo. E cara, o Gerald Meertz é aquele cara que todo mundo já sabe lutar contra, cara, que é o seguinte, ele depende de finalizar, se ele não consegue derrubar, ele vira ele vira só mais um ali em pé. Cara, o jogo dele é tentar quedar. Não conseguiu, se frustrou em pé, muito possivelmente ele é nocauteado, vem sendo uma constante isso na carreira dele. Máximo respeito, no sentido de que é um dos maiores finalizadores da história, deve ser os maiores finalizadores da categoria do peso médio. Mas, cara, é isso. E o Malkoun é um cara que nunca foi finalizado na carreira, tem jogo suficiente para negar as quedas, inclusive é um cara que tem êxito, né, enfrentando caras do estilo do Gerald Meertz, né? Ele recentemente ganhou do André Petroski, e o Petroski é um cara que joga mais ou menos nesse jogo, né? Geralmente joga jogo de trocação só para entrar em finta para tentar quedar. Então aqui, cara, é lock, Jacob Malkoun pra vencer. Aqui eu acho que não tem muito como fugir, não, tá? Eu vou com o Jacob Malkoun pra ganhar, inclusive corre aí uma possível chance aí de rolar nocaute nessa luta, tá? Próxima luta, Junior Tafa contra Kevin Christian. Mano, cara, essa luta... Vou te falar uma parada, meu irmão, luta tensa. O Junior Tafa tá lutando mal demais, tá, galera? Cartel 6-5, até que no UFC bem negativo, 2 vitórias e 5 derrotas. Ambos, inclusive, vêm de derrotas pro mesmo cara, né? Que é o Billy Lecana. O Kevin Christian estreou com derrota e o Junior Tafa perdeu pro Elecana também. Cara, o Tafa até lutou bem no primeiro round contra o Elecana, mas deu uma morrida de gás sinistra. Cara, o que eu penso dessa luta? O Junior Tafa, ele é até decente na parte de trocação, só que ele é muito abaixo no grappling, cara. O grappling do Tafa, assim, é uma parada quase que inexistente, entendeu? É um cara que realmente o estilo dele é bem o kickboxing, assim, é um cara que tenta soco, chute ali, fica naquilo, não tem muita variação. E o Kevin Christian é um cara que já coleciona mais finalizações, tem uma mão pesada também, é um cara que tem 2 metros de altura e 2 metros de envergadura. Então, assim,
consegue trabalhar bem a distância, mas o diferencial pra mim aqui é o jiu-jitsu do Kevin Christian, que ele inclusive ganhou a sua luta no Contender finalizando, cara. Cara, de verdade, é muito difícil confiar no Tafa, cara. Muito difícil confiar no Junior Tafa. As últimas exibições dele tá sendo bem abaixo. Por mais que pode ser um casamento ali que ele né, provavelmente vai trocar em pé, eu acho que se o Kevin Christian de algum jeito colocar pra baixo ou né, trabalhar a trocação na distância, ele consegue vencer essa luta. Então eu vou na zebra, tá, galera? Eu vou com o nosso brasileiro Kevin Christian pra tá ganhando, porque realmente confiar no Junior Tafa tá tenso, cara. As últimas exibições dele não credencia. Eu vou no Kevin Christian aqui, tá? Próximo confronto, Robert Brissek contra Ken Rolston. Olha, esse Ken Rolston é um dos caras que tá mais botando dinheiro no meu bolso. É um cara que é muito ativo. Ele, pra você ter noção, galera, ele entrou no Contender, ele entrou no UFC em agosto do ano passado. Então a gente tá falando de 8 meses aí. E ele já tá indo fazer a sua terceira luta, tá? Ele lutou aqui em agosto no Contender, aqui 19 de agosto, e ele já estreou um mês depois no UFC, no dia 27 de setembro, nocauteou o André Petroski. Aí ele lutou agora em janeiro do ano também, nocauteando o Corey Brandage, né? Acertou um golpe ali, enfim, nocauteou pela montada, e ele enfrenta o Robert Brissek. Cara, eu vejo o Ken Rolston com muita vantagem nessa luta, pelo seguinte sentido, uso da envergadura. O Robert Brissek é um cara que tem 1,83 m, né? O Ken Rolston é um cara de 1,90 m e que trabalha muito bem a distância e o jab. É um cara que não deixa o cara encurtar. É um dos melhores usos de jab aí dessa categoria. Realmente é um cara que manda bem nesse quesito. O Robert Brissek é um cara que tem até mobilidade e poder nas mãos para encurtar, mas acha essa luta muito difícil para ele, né? Muito difícil para ele. Ele é um cara que tá bem inativo no sentido de que ele luta uma vez por ano, lutou uma vez em 2024, uma vez em 2025. Ganhou do Brad Tavares ali numa luta que foi até, assim, muito, né? O gasto foi um diferencial, o Brad Tavares deu uma caída sinistra. Eu acho que o Ken Rolston ganha, né? Eu acho que o Ken Rolston ganha e muito possivelmente a gente pode ver um nocaute aqui, tá, galera? Eu acho que a vitória do Ken Rolston é um bom palpite aqui para esse confronto. É um cara que, como eu disse, vem pegando muito green com ele, cara. Todas essas lutas aqui no Contender, contra o Corey Brandage, contra o Petroski, que acompanha o canal, possivelmente pegou esses greens também. E é um cara que é bem sólido aí, velho. Eu confiaria no Ken Rolston aí pra esse confronto, tá? Próxima luta, Taito Iwasa contra Louis Sunderland. Cara, essa luta, deixa eu te falar uma parada. O Taito Iwasa, ele precisa de ganhar. É inegociável aqui pra ele. Por quê? Cara, ele tá com 6 derrotas seguidas. Cara, isso é muita coisa, meu irmão. Isso é muita coisa. Ele precisa de dar o jeito dele, velho. Precisa de dar o jeito dele. E assim, o UFC colocou o melhor casamento possível. Eu não sei se tem algum casamento melhor hoje no peso pesado contra o Louis Sunderland. Louis Sunderland é um cara que não bota pra baixo, geralmente, nas suas lutas. Você vê que ele não tem nenhuma vitória por finalização na sua carreira de MMA profissional. O nível dele é um nível abaixo, é inegável. Você vê que antes do UFC aqui, ele só lutou em eventos regionais. Levels Fight League, né, evento regional. Inclusive aqui, vou pegar o cartel dos adversários dele antes de entrar no UFC, os últimos 3 aqui. Ganhou do Matusalém dos Santos, cartel 4-4, Luke Neuland 4-2, Luiz Carlos de Brito 6-12, cartel negativaço. Então, meu amigo, não tem casamento melhor pro Taito Iwasa, pro Bambam, do que essa luta. Então o Taito Iwasa, ele precisa de ganhar, precisa. E, meu amigo, se você não ganha do Louis Sunderland, nessa categoria do pesado, você não ganha de mais ninguém, não. É isso. Eu vou com o Taito Iwasa pra ganhar aqui, galera. Cheira nocaute, claro. Apesar do Louis Sunderland é um cara que é resistente, assim, de porrada, né? Foi finalizado. Inclusive, ele foi finalizado pelo Walter Walker, né? Ele perdeu pro Perisic por nocaute, que vai estar lutando na próxima luta, inclusive, nós vamos falar. E perdeu pro Walter Walker. Eu acho que o Taito Iwasa vence essa luta, galera. Aqui não tem pra onde fugir. 6 derrotas seguidas pro Taito Iwasa. O UFC falou, irmão, vence essa luta. A gente deu o melhor casamento pra você. Agora a bola tá contigo. Eu vou com o Taito Iwasa aqui. Próximo confronto, Shamil Gaziev contra Brendo Perisic. Cara, essa luta, o Perisic é um cara que tá crescendo muito na organização, né? É um cara parecido ali com o Ken Rolston, entrou em setembro do ano passado ali, e aí ganhou né, desse mesmo Louis Sunderland que nós estamos falando, agora já vai botar o Shamil Gaziev. Olha, é um cara da City Kickboxing, né, Academia do Israel Adesanya, Volkanovski, duro, forte fisicamente. O Shamil Gaziev é aquele cara que o grande problema dele é o gás, luta de 5 rounds, a gente viu ele fazer uma das piores performances do peso pesado contra o Jairzinho Rozenstruik, desistiu da luta, tá? Mas é uma luta difícil, cara. Essa luta talvez seja uma luta bem equilibrada. Mas eu vou com o Brendo Perisic, cara. Eu acho que essa luta sendo da trocação, tipo assim, o Shamil Gaziev é um cara que geralmente nas suas lutas ele gosta de derrubar. Tem vezes que ele gosta de derrubar, tem vezes que ele gosta de trocar, mas geralmente as lutas que eu lembro do Gaziev, eu lembro dele tentando colocar pra baixo. Mas, cara, de verdade, o Perisic é mais técnico em pé, velho. Não tem muito pra onde fugir, não. Eu acho que o Perisic consegue vencer esse confronto. É um cara que tem 5 vitórias por nocaute na sua carreira. Então, assim, eu vou com o lutador australiano Brendo Perisic pra estar ganhando aí. Tá? Uma luta equilibrada,
né? O Gazib é até mais experiente, tem um dobro de lutas do Perisic, mas eu preciso de falar da minha leitura de luta. Eu acho que se o Perisic defender as quedas do Gazib, né? Na verdade não é nem queda, cara. O Gazib, ele gosta de segurar o cara no clinch e ficar minando, né? Dando joelhada, golpe no corpo e tal. O Perisic, pra mim, tem jogo suficiente pra negar essas investidas do Gazib e fazer essa luta ficar no centro do octógono e possivelmente achar um nocaute. Então eu vou com o lutador australiano Breno Perisic aí, fechou? Galera, vamos pra próxima luta, Tim Elliott contra Steve Esseg, tá? Lembrando, entre no nosso grupo gratuito de MMA, 100% de graça, o link tá na descrição, pra enviar várias dicas e bilhetes prontos do grupo gratuito, tá aqui na descrição, então não esquece de entrar no nosso grupo gratuito, tá, galera? Vou pedir novamente, galera, fortalece bastante aí, deixa o like, se inscreve no canal, que esse card tá muito bom, nós vamos forrar muito. Steve Esseg contra Tim Elliott, cara, essa é uma luta de peso mosca, tá? Uma luta que pode colocar aí de novo Steve Esseg rumo à rota de um possível cinturão. Steve Esseg é um cara que foi muito acelerado no UFC, tem um grab muito bom. Essa última luta dele contra o Odion Osborne foi uma luta, meu irmão, que quase que o Steve Esseg caiu duro, tomou um knockdown duríssimo, mas mostrou muito poder de resiliência dele, cara. O Steve Esseg voltou e voltou bem, conseguiu ganhar ali a luta de 2-1 nos rounds. Mas assim, cara, foi uma luta que o Steve Esseg passou apuros, tá? Quase que ele caiu duro. Enfim, ele enfrenta o Tim Elliott e eu acho que é um casamento muito bom pro Esseg, porque o Tim Elliott é um cara muito traiçoeiro, 39 anos, porradeiro máximo, já tá há muito tempo de casa. Só que, cara, se você for ver o Tim Elliott aqui, geralmente quando ele surpreende esses caras mais jovens, igual ele ganhou do Kaya Sakura aqui, né, que ele perdeu o primeiro round e depois finalizou o Kaya Sakura, contra o Sumo Dergi que ele finalizou, geralmente ele finaliza as suas lutas, né? Contra o Mokaev, inclusive, cara, ele perdeu essa luta no terceiro round, mas ele ganhou bem o primeiro e o segundo. Eu lembro dessa luta, meu irmão. O Tim Elliott é um cara que é pedreira, é carne de pescoço. Só que o Steve Esseg é muito bom no grappling, cara. É muito bom, é muito esguio, assim, consegue se desvencilhar. Eu vi ele lutar lá no Rio, cara, contra o Pantoja, presencialmente. Um cara muito rápido, velho. Então, assim, eu não vejo o Tim Elliott com jogo pra ganhar do Esseg. Eu acho que o ponto é esse, entendeu? Então, eu iria com a vitória do Esseg. Por mais que a odd do Tim Elliott até esteja interessante, eu vejo um casamento bom pro Esseg. Acho que ele nega qualquer investida de queda, tá? O Tim Elliott é um cara que tem muitas finalizações, 8, né? O Esseg é um cara que tem 6 finalizações e nunca foi finalizado. Então, caso essa luta vá pro chão, eu tô com o Esseg. Acho que na trocação o box dele é melhor, então eu vou com o Esseg pra vencer aqui. Sem muito rodeio, tá, galera? Eu acho que a odd do Tim Elliott tá até boa, né? Fica até uma vontade ali de caramba, meu irmão. Vai que o Tim Elliott surpreende aí, tá tendo cada zebra, né? Mas eu preciso de falar de quem eu acho que vai vencer a luta. E eu acho que o Esseg vence, tá? Próxima luta, Beneil Dariush contra Killian Selvage. Cara, essa luta, meu irmão... cara, eu vou até respirar fundo pra falar. Porque é o seguinte, o Killian Selvage é um cara muito promissor. Vai estar lutando agora em casa na Austrália. Muito poder nas mãos, finaliza bem. Muito enérgico lutando, 4 lutas e 4 vitórias no UFC. Ele ganhou do Jubli, do Yanal Ashmuz, né, aquele lutador israelense. Nocauteou Nasrat Hakparast, que é pedreira da trocação. Um cara bom ali do pelotão do meio da categoria. E finalizou o Mulark. Só que assim... é aquela parada, né, galera? Vai ser o primeiro teste dele, de fato, contra um lutador de nome, que é o Beneil Dariush. O Dariush não vive boa fase, né? Isso é fato. Ele tem aí nas suas últimas 5 lutas 3 derrotas. Só que, cara, é uma luta difícil pra mim, né? E eu não quero que vocês me entendam mal. Que é o seguinte, cara. O Dariush só pega cara duro, velho. Ele lutou com Benoit Saint-Denis, Renato Moicano, Tissarukian, Charles do Bronx e Matheus Ganrot. O Killian Selvage não pegou nenhum desses caras que o Dariush pegou, entendeu? Jamie Mulark tomou nocaute do Ruff, perdeu aqui no primeiro round. Hakparast é um cara bom também, mas não entra no top 10. O Yanal, longe disso. O Jubli, eu acho que nem tá na UFC mais. Então, eu fico receoso, cara. Será que o Selvage não tá sendo muito acelerado aqui? Tudo bem que o Dariush é um veterano, tá com 36 e tal, né? Vem de nocautes duros, sofridos. Tomou KO no primeiro round aqui contra o Sarukian, contra o Charles, contra o Saint-Denis. O queixo dele tá bem avariado, já foi nocauteado 6 vezes. Mas eu penso, cara, assim, se não rola aquela zebrona, entendeu? Porque é aquela parada, beleza, o cara tá vindo numa sequência mal, mas ele só tá lutando contra cara duro, entendeu? Então eu tô um pouco inclinado a acreditar de colocar um troco no Beneil Dariush aqui como uma possível zebra, cara. Tá? A gente viu, inclusive, no último card aí, o Youssef Zalal, que tava vindo de 5 vitórias seguidas e tal, pegou o Aljamain Sterling, não trocou, entendeu? Então fico receoso desse Dariush aí, sempre lutando contra os caras tops, e o Selvage ali, acostumado a lutar com a galera ali, né, fora do ranking, do top 15 e tal, se isso não pode pesar nessa luta. Então eu iria com a vitória do Beneil Dariush, colocando um troco, mas Selvage lutando em casa, lutador da casa, jovem, 26 anos, 4-0 no UFC, é o favorito, tem tudo pra ganhar, mas eu vou acreditar no Leão Velho aí pra essa luta aí no troco, tá, galera? Próximo confronto, Carlos Prates contra Jack Della Maddalena. Essa luta talvez a gente gaste um tempo maior. E é o seguinte, cara, todos os meus melhores palpites você encontra no meu grupo VIP de MMA, cara. O grupo VIP é um grupo selecionado de 5 a 10 entradas todos os dias no mercado de lutas, pra você receber os palpites que eu mesmo faço, entradas ao vivo, entradas de uma unidade, 2 unidades, que inclusive vai ter nesse card, entradas de 2 unidades lá no grupo. E assim, cara,
Se você quiser, né, realmente conhecer um pouco mais do meu trabalho, dá pra fazer o teste de um mês, dá pra pegar o plano anual se você já conhece. O link do grupo VIP tá aqui na descrição ou nos comentários, tá? Bom, vamos falar dessa luta, rapaziada. Pra você adquirir, tá na descrição. Jack Della Maddalena contra Carlos Prates, luta principal do evento. Cara, o Carlos Prates é um cara que é bem familiarizado com a Austrália, né? Se eu não me engano, acho que a filha dele mora lá, tá uma parada assim. É um cara que já lutou na Austrália outras vezes também, se eu não tô enganado. Acho que foi nessa luta aqui. Deixa eu ver. Foi nessa luta aqui do UFC 305 que o Carlão, ele nocauteou o Li Jingliang. Cara, vamos falar primeiro do Jack Della Maddalena, depois a gente vai pro Carlos Prates, pode ser? Bom, o Jack Della Maddalena, galera, é um cara que é ex-campeão da categoria, é um cara que é forte fisicamente, seu principal destaque é o seu boxe, tá? Que tem muito poder de nocaute nas mãos. Só que é o seguinte, a carreira dele no UFC, ele até finalizou aqui algumas lutas e tal, tem algumas finalizações, só que foi uma carreira construída muito, na minha humilde opinião, tá, galera? Muito baseado em alguns bons casamentos. Essa luta contra o Basil Raffes, pegou a luta em cima da hora e deu um caldo sinistro pro Maddalena. Inclusive eu vi vitória do Basil Raffes nessa luta, mas aí é questão de opinião, né? Cada um tem uma, né? Você pode ter achado que o Maddalena ganhou também. Aí ele ganhou novamente por decisão dividida contra o Kevin Holland, contra o Gilbert Durinho. Foi uma luta que o Durinho, né, cara, no primeiro e no segundo round estava bem melhor, mas aí o Maddalena encontrou a joelhada no terceiro round. Contra o Belal, foi uma luta que muita gente esperava que o Belal colocasse para baixo, né? E aí o Maddalena negou as quedas e humilhou em pé o Belal, a verdade é essa. Só que o Belal é um cara que virou campeão também muito, né, galera? Ganhando ali de alguns bons casamentos. Só que assim, vamos falar da luta em si. Ele vem de derrota para o Makhachev, onde ele foi realmente dominado, foi quedado 5 rounds. Cara, vamos falar do encaixe do casamento. O Jack Della Maddalena é um cara que ele geralmente ganha suas lutas na trocação. Então você para na frente dele e ele nega as quedas e faz valer a sua trocação. Forte fisicamente e tudo mais, muito recurso técnico. Só que ele vai pegar o Carlos Prates. E um cara que vem do boxe, igual o Maddalena, né, que é a predileção dele, vamos dizer assim, eu não sei se você parar na frente do Carlos Prates para trocar seja uma boa ideia. Então eu tô pensando numa luta de um cara que vem do Muay Thai contra um do boxe. Vai ser um cara que luta boxe contra um cara que luta Muay Thai, só que nas regras da MMA. Minha leitura de luta é essa. O Carlos Prates é um cara que, né, agora falando do Carlos Prates, a mão dele é pesadíssima, 18 vitórias por nocaute. É um cara que no UFC, a única derrota dele foi pro Ian Gelby, num jogo que eu não sei se eu vejo o Maddalena fazendo. Qual foi o jogo do Ian Gelby? Bate, sai, circula, sai do raio de ação, não deixa o Carlos Prates achar a distância, não deixa o Carlos Prates construir combinação e vai batendo e saindo, batendo e saindo, batendo e saindo. O Carlos, inclusive, foi um cara que nos 2 primeiros rounds ele foi meio que cozinhado ali tentando achar a distância. No terceiro pra frente o Carlos Prates engrenou. E assim, cara, o que é o destaque do Carlos Prates? Foi o primeiro cara a nocautear o Li Jingliang, nunca tinha sido nocauteado na carreira, tá? Aqui ó, Li Jingliang. De todas as lutas de MMA aqui, 28 lutas, o único nocaute que ele sofreu foi pro Carlos Prates, então você imagina a mão. Leon Edwards nunca tinha sido nocauteado na carreira, tá, galera? Em 28 lutas de MMA, o único nocaute sofrido aqui foi pro Carlos Prates. Geoff Neal, tudo bem que depois dessa luta ele acabou sendo nocauteado no UFC, ele nunca tinha sido nocauteado no UFC, aí depois acabou sendo aqui, mas na ocasião nunca tinha sido. Então assim, cara, o Carlos Prates ele só perdeu uma luta, que foi pro Ian Gelby, num jogo de muita movimentação que o Gelby fez, e numa luta que, vamos falar a verdade, cara, foi importante pro Carlos Prates subir o nível. Né, melhorar seu jogo. Então, cara, eu não vejo realmente o Carlos assim tendo desvantagem nesse confronto. No pior dos cenários vai ser uma luta de trocação. E o Carlos Prates é um cara que tem mais de 100 lutas de trocação. Lutou Muay Thai na Tailândia há vários anos. É muito recurso técnico, cara. Você vê que aqui, olha o tanto de nocaute, cara. Ó. Contra o Charles Hatke, ele nocauteou com uma joelhada. Contra o Li Jingliang, foi, né, com soco, enfim. Contra o Geoff Neal, foi um spinning back elbow, cotovelada giratória. Contra o Leon Edwards, foi um direto. Cara, é muito recurso técnico o Carlos, cara. É muito recurso técnico. Então, se for uma luta de trocação, igual a gente tá pensando, eu tenho que ir com um cara que na leitura de troca melhor, entendeu? Porque o único jeito, se você não for parar, né, pra trocar com o Carlos Prates, é o quê? É o que o Ian Gelby fez, de ficar ali movimentando, bate, sai, bate, sai, bate, sai, saindo do raio de alcance do Carlos. Então, cara, de verdade, eu vou muito com o Carlos Prates aqui. Beleza, Jack Della Maddalena, ex-campeão, lutando em casa e tudo mais. Só que, meu amigo, Carlos Prates tem 1,98 de envergadura, tá? O Jack Della Maddalena tem 1,85, então muito possivelmente o Jack Della Maddalena vai ter que encurtar aqui. Carlos Prates pode já abusar da distância aqui. Vamos pensar no outro cenário da luta, Jack Della Maddalena tentando botar para baixo? Eu não vejo tendo êxito. Carlos Prates é um cara que, né, a luta contra o Leon Edwards, né, deu para ver muito que o Leon Edwards tentou agarrar e tal. Carlos Prates ficou ali até tirando uma onda. Então, meu irmão, é Carlos Prates aqui, cara. E de verdade, tá? Agora eu vou falar de um aspecto de fora da luta. Esse cinturão dessa categoria tá muito concorrido, tem muito cara duro. Se o Carlos Prates não enfrenta o Maddalena agora, ele poderia enfrentar... Eu vou tirar o Rakhmonov da lista, né? Porque ele tá lesionado. Mas ele poderia enfrentar ou Michael Morales, que é uma pedreiraça, um jogo que pode inclusive ser difícil pro Carlos Prates, sejamos justos aqui. Ou ele enfrentaria o Ian Gelby, que é um cara que ele já perdeu. Então, cara,
Desses caras que estão correndo pelo cinturão, eu acho que o Jack Della Maddalena é o melhor casamento pra ele. Na minha humilde opinião. Questão se a gente for ver o ranking. Ou ele enfrentaria o Michael Morales, que é um cara que tem invicto, ou ele enfrentaria o Yangel, que é um cara que ele já perdeu. Então, eu acho que o Maddalena é o melhor casamento pro Carlos Prates, cara. O Maddalena é um cara que vence, geralmente, nocauteando as suas lutas. E o que o Carlos Prates faz? Nocauteia. Então, meu irmão, que vença o que trocar melhor. Vocês estão me entendendo? E no sentido de trocação, cara, eu acho o Carlos Prates, assim, absurdo. Então, realmente, iria com ele pra vencer aqui. E, cara, nem preciso falar que essa luta tem uma tendência muito alta de não chegar até o fim, né? Eu acho que isso aí, quando junta dois caras com muito poder nas mãos, é a mesma leitura de Prohaska contra o Uberg, né, galera? Geralmente um cai, um fica pelo caminho. Então, essa luta aí eu tenho duas perspectivas. Eu acho que a luta não chega até o fim, mas eu vejo o Carlos Prates ganhando, beleza? Não esquece de pegar o de 10 aí no link fixado na descrição, entre no grupo VIP, link na descrição ou nos comentários. Tamo junto, vamos forrar bastante.